Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Eni e vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês numa pequena palestra e vamos utilizar o livro de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida. O item que vamos utilizar é o 41, passado e dor. E existe as dores morais, dores físicas, e quando relacionada ao corpo, é um sofrimento físico desagradável e penoso, causado por alguma disfunção orgânica. Mas existe também a dor moral, cuja sensação igualmente desagradável ou penosa, de amargura, ocorre no íntimo do indivíduo. E a maioria desses males são aqueles que criam para si mesmo, pelos seus próprios vícios, pelos que demonstrem do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, dos seus desejos e, enfim, dos seus excessos em todas as coisas. E aí, Joana de Ângeles, ela começa falando o seguinte: no passado espiritual de cada criatura estão gravados os sofrimentos, as causas dos sofrimentos humanos, enfermidades irreversíveis, problemas de má formação, perturbações psíquicas de grande porte, limitações, mutilações também físicas e perdas orgânicas e mentais, aberrações características que procedem do uso indevido e abuso do livre-arbítrio quando de outras experiências evolutivas em reencarnações passadas. Aí a gente vai aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e a gente vai ver falando um pouco disso aqui que ela fala. Capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. O item 7, a gente vai encontrar o seguinte: os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes consequências da falta cometida, isso é, o homem pela sua ação de uma rigorosa justiça equitativa sofre o que fez sofrer os outros. Se foi duro e desumano, poderá, a seu turno, ser tratado duramente ou com desumanidade,
Se foi orgulhoso, ele poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso das suas riquezas, ele poderá também nascer privado, do necessário. E se foi assim, um mau filho, ele poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. E aí também tem uma outra parte, que é o item 8, e diz o seguinte: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, ele pede que deixem recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, mas assim, a merecida correção, é uma pena. Essa palavra castigo é uma palavra assim muito forte, E provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendemos graças a Deus que em sua bondade faculta ao homem reparar os seus erros e não condena de modo assim irrevogavelmente por uma primeira falta. E demos graças a Deus também por Ele nos dar o esquecimento disso, dos nossos erros passados, porque senão seria para a gente muito, assim, como que eu posso dizer? A gente passaria muita vergonha. Seria um vexame para a gente lembrarmos de coisas que a gente fez em nossa vida passada, principalmente se for ali no seio da nossa família, lembrar quem foi o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã. Imagina a gente ter, por exemplo, tirado a vida de um deles, ou de repente um daqueles entes queridos foi um amante, um marido, uma mulher em outra vida. Como que a gente ia suportar lembrar de tudo o que ocorreu na vida passada, termos que enfrentar essas mesmas pessoas nessa mesma vida? Então, graças a Deus que a gente não lembra. No no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de provas, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então a gente vê aqui que nem sempre o que a gente passa aqui é porque a gente fez algo na vida anterior e está aqui para reparar esse erro, que às vezes o espírito busca simplesmente para ativar o seu progresso. Aí tem mais um trechinho aqui do item 9. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta.
e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. E Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte aqui: é das leis divinas que ninguém pode abusar impunemente dos tesouros intransferíveis de que usufrui na condição de ser inteligente. A realidade física impõe deveres para com os instrumentos orgânicos e as delicadas peças encarregadas nas manifestações intelectuais concedidas pela divindade para a posse de sabedoria e felicidade para o espírito em evolução. Esse trechinho aqui, a gente vai achar algo referente a esse capítulo, no capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos, instruções dos Espíritos, o dever. E vamos achar o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. E outro trechinho aqui: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexíveis diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Nós já temos condições de distinguir o bem do mal, né? O certo do errado. Então, não podemos mais dizer que não sabemos o que está fazendo. A gente é que sempre escolhe, infelizmente, a maioria, a porta larga, em vez da estreita. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está gravada a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Então já temos sim condições de saber o que estamos fazendo, certo do errado. Ela continua, Joana de Ângeles continua aqui nos dizendo o seguinte: os desregramentos de qualquer expressão impõem necessidades reparadoras que gravam nos recessos dos espíritos as matrizes que organizarão as futuras engrenhagens de que se utilizará a vida para realizar as altas finalidades. Aí a gente vê o seguinte, que a gente não está aqui de férias, né? Embora muitos acham que sim. Deus nos deu essa reencarnação e as condições, né? Situações para os reajustes necessários. E muitas vezes a gente ignora, abusa daquilo que Deus nos concedeu, abusamos do nosso livre-arbítrio, abusamos do nosso corpo, ingerindo álcool, cigarros, drogas. E aí, infelizmente, não fazemos um tratamento assim que o médico às vezes indica para
tal doença assim que a pessoa está no momento, não faz uma caminhada, não faz uma dieta. E aí, infelizmente, quando desencarna, chega lá como suicida inconsciente. Infelizmente, muitas vezes acontece isso. E Joana de Ângeles continua aqui dizendo o seguinte: embora os problemas e as dores que traduzem necessidade urgente de reparação interior, é também da lei que toda a aquisição de ordem superior funcione como bênção que faculta a liberação carcerária no programa de resgate espiritual, equivale a uma compensação de que utiliza os benfeitores da humanidade para minimizar as angústias e expiações necessárias aos grilhões em razão da própria depuração. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que prestar conta um dia. Mas Deus nos dá a consciência e nos dá também o livre-arbítrio. E tudo que a gente faz aqui, de bom ou de ruim, pode ter certeza de que a partir disso vai determinar a nossa próxima encarnação, como também os nossos atos passados determinou essa nossa existência atual. E continuamos aqui com a Joana de Ângeles, que continua dizendo o seguinte: as leis que regem o universo são de amor, e o amor não implica em conivência com os erros do ser amado. Antes se estabelece mediante a necessidade da sua libertação e da sua ascensão para Deus. Deus nos ama de modo infinito, assim, muito mais do que os nossos pais. Daí você imagina o tamanho do amor de Deus para conosco. Mas Deus não é conivente com os nossos erros. E aí Ele nos dá um remédio mais amargo, mas que sabe que aquele justamente irá nos curar. Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte aqui: normalmente os que padecem determinadas opressões orgânicas e mentais, como limpezas abençoadas, se tornam causas de dores. E às vezes a gente não sofre assim sozinho, a gente também os pais, familiares acabam angustiados, né, por estarmos ali, por estarem vinculados a nós a eles. E aí isso também não é o acaso, né? Joana de Ângeles diz o seguinte: ocorre que todo aquele que se encontra vinculado direta ou indiretamente aos que sofrem, né, ao que passam por situações de dores e angústias, não estão por conta disso, né, na condição de vítima que sofre injustamente. Então, nada é o acaso. E quando a gente se acha assim, vinculado a pessoas que passam por esse tipo de situação de dores, eu acho que é para tirarmos algum aprendizado de tudo isso. Né? Quando acontece algo assim que você se acha vinculado a alguém,
algum problema sério, doença, enfermidade, etc., não é o acaso. É que de alguma forma você esteve naquela situação e hoje você se acha novamente vivendo assim, dizendo próximo a essa pessoa para auxiliar, para aprender, para tirar algo de útil daquela situação, alguma lição. Quantas vezes, quando a gente vê alguém sofrendo uma situação de angústia, dores, enfermidades, assim, a gente põe a mão na consciência e, poxa, né? Há quanto tempo eu não falo com determinada pessoa, com o pai, né? Briga com a mãe, briga com um amigo, com a irmã. E quando você vê a vida assim se esvair de modo tão rápido, você fala, poxa, né? Por que eu não vou atrás daquela pessoa, não peço perdão? A vida passa de modo tão rápido. Então vamos perdoar, vamos ajudar, vamos tirar aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio do coração, ir atrás daquela pessoa, se reconciliar a ela. Então nada é o acaso. Sempre, se você se achar vinculada a uma pessoa que passa por isso, é para você aprender alguma coisa de útil. Continuando aqui com a Joana de Ângeles, ela dá assim outros exemplos de espíritos que nascem próximo a nós, na nossa família, vinculado de alguma forma conosco. E ela diz o seguinte, aliás, primeiro ela diz, não há equívocos no estatuto divino. Antigos comparsas, adeptos, né, de loucuras, né, adversários e estímulos de desequilíbrios, fatores casuais de suicidas, chocantes e homicídios hediondos renascem no mesmo grupo genético, a fim de participarem do resgate das suas vítimas ou dos seus afins. E também o mesmo ocorre em relação a seres queridos que retornam à vida espiritual de surpresa, deixando na retaguarda pais e amigos com a alma dilacerada. E ela continua dizendo aqui que também antigos suicidas que voltam a cumprir períodos não resgatados, vincula-se a antigos amores que os levaram à alucinação autocida, né? Tiraram a própria vida, deixando-os mergulhados na rude saudade, mortificados pela dor. O presente, porém, é acréscimo sublime que a todos competem aproveitar. Então vamos fazer o melhor que a gente pode, nós mesmo que já temos a consciência do certo e do errado, do bem e do mal para agir corretamente, nós ainda não temos assim como compreender os desígnios de Deus. Então vamos procurar, se acreditamos que Deus é Pai, Deus ama os seus filhos, vamos aceitar. E quando estivermos, não só quando estivermos passando por um período de dor, mas sempre elevar os nossos pensamentos a Deus em oração, em preces. E ela finaliza dizendo o seguinte: enxuga o pranto, transforma a saudade em sinfonia de esperança, atende à enfermidade, conduz resignado à cruz dos padecimentos libertadores, confia e espera. Enquanto você sofre,
Olha para o lado, auxilia também aquelas pessoas que às vezes passam por necessidade, dores maior do que a sua. Auxilia, ama, procura compreender. E ela finaliza dizendo o seguinte: o amanhã será o teu dia de sol e de bem-aventuranças. Não desfaleças ante os devaneios aflitivos. Desde que provens do passado de erros e perturbações, edifica o teu futuro de venturas, de vitória, amando, servindo e renunciando desde agora, porquanto, o bem é a única linguagem eterna a produzir incessantemente felicidade plena e sem mancha. Graças a Deus. Obrigada. Até mais.